Ok. Boa tarde a todos. Vamos entrar, já estamos online, estamos no YouTube também. Colegas vereadores, todos me ouvem? Faço o sinalzinho positivo aí, todos me escutam bem? Vereador Adilson, escuta, vereador? Ok, vereador Paraíba também? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, já temos quórum, inclusive para a ata também. Abertura da sessão sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, aos telespectadores que nos acompanham pela internet, declaramos aberta. A 52ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura, virtualmente. A presidência convida. Alguém gostaria de ler o versículo bíblico hoje? O versículo bíblico. Vereador Richard. Só um minutinho, vereador, só um minutinho, vai abrir o... Ok. Aí. A palavra de Deus está em Salmos 39, capítulo 39, versículo 1. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não me delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Está lido, senhor presidente. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada da 51ª sessão ordinária realizada em 8 de junho de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Vereador Jaime Schroeder. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores e a todos que acompanham essa sessão virtual da Câmara de Vereadores de Joinville. A secretaria recebeu as seguintes correspondências. A emenda modificativa número 1/2020 ao projeto de lei ordinária 60/2020 da vereadora Iracema do Retalho, que modifica o artigo 1º do projeto de lei ordinária 60/2020. Também o projeto de lei ordinária número 77/2020 do vereador Adilson Girardi, que denomina via pública. Ainda o projeto de lei ordinária de número 81/2020 do vereador Maurício Peixer, que reconhece de utilidade pública municipal a Associação Missão Solidariedade. E, por derradeiro, o projeto de decreto legislativo número 4/2020 do vereador Odir Nunes, cujo teor pretende que fique sustado o decreto 38.520, de 23 de junho de 2020, do Executivo Municipal. Eram essas as correspondências. Eu vou a palavra ao senhor presidente. Ok. Obrigado, vereador James. Horário destinado aos partidos. Artigo 126 do Regimento Interno. Hoje começamos com o PSDB, por 9 minutos. Quem vai falar? PSDB, vereador Odir Nunes. Desbloqueia lá o vereador. Ok. Senhor presidente, nós vamos consultar os nossos eminentes vereadores do nosso partido. O vereador Facchini, com certeza, quer falar, também a vereadora Iracema também, e nós vamos falar um pouco, senhor presidente, sobre a questão das obras do Rio Matias. E eu gostaria que o João, nosso competente funcionário técnico, que colocasse, vereador Ninfo, o que o secretário de Infraestrutura, felizmente, alguém da prefeitura falou a verdade sobre a questão das obras do Rio Matias. Eu pediria o João que colocasse.
Esclarecendo, hoje essa obra está sob uma decisão de governo. E decisão de governo existe a participação da autoridade maior do município. A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização já no ano passado instruiu todo um procedimento e eu fiz o encaminhamento para a Secretaria de Administração, para a Procuradoria-Geral do município, pedindo a suspensão dos contratos até que se julgasse todos os processos administrativos. O governo fez uma avaliação daquilo que seria positivo ou negativo com a suspensão dos contratos e decidiu manter as obras. Isso foi uma decisão exclusiva, então hoje ela está sob proteção do governo. Eu, como secretário de Infraestrutura Urbana, segui aquilo que era a recomendação da nossa Comissão de Acompanhamento e Fiscalização e fui contrário à assinatura desse último termo aditivo. No entanto, a decisão de governo se baseou naquela audiência que teve na Justiça Federal, que as empresas assumiram que em setembro desse ano estariam entregando as obras. Então, em função disso, é que o prefeito municipal fez a assinatura do 9º termo aditivo. Quer dizer, naquele momento que se estendeu o prazo para a obra, você não chegou a assinar a documentação, então ali você já recomendava que houvesse a ruptura desse contrato com as empresas. Exatamente, seria uma incoerência se eu tivesse feito a assinatura, seria um desrespeito com meus técnicos, porque toda a documentação montada era realmente para rescisão contratual ou pelo menos a suspensão de todos os 2 contratos até que se fizesse o julgamento dos processos administrativos. E quando você conversa com o prefeito Udo Diller a respeito disso, né? Não digo nem nas reuniões formais, aquelas reuniões com o secretariado e tal, no tete a tete, ao pé do ouvido, você recomenda alguma coisa para o prefeito quando vocês conversam sobre a obra? Você fala, prefeito, não vai dar, tá chegando mal essa história toda, como realmente até pessoas leigas já percebiam isso. Qual é o posicionamento? Bom, a gente sempre tem feito essas intervenções, essas conversas de bastidores, né? Mas o prefeito sempre se posiciona em não perder o recurso federal, que é a fundo perdido, que está à disposição do município, né? Nós, no entanto, a nossa preocupação não é com a disponibilidade de recurso, é com a capacidade executiva da obra. E aquilo que a empresa, apesar de estar chegando já próximo de 70% de execução, tem feito com a cidade, abandonar canteiro de obra, paralisar as frentes de trabalho sem autorização da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, alegar problemas de projeto, não tem cabimento. É realmente uma irresponsabilidade com o município que as empresas têm feito em relação à execução desses contratos. Na semana passada nós tivemos o resultado de um dos processos administrativos. A Comissão de Processo Administrativo da Secretaria de Administração concluiu esse processo e encaminhou para a decisão da Secretaria de Infraestrutura Urbana. Nós tomamos a decisão pela multa contratual e recomendamos ao gabinete do prefeito a rescisão dos contratos. Se isso vai ter validade, nós vamos saber possivelmente daqui a uns 5 dias, porque tem ainda alguns prazos de recurso que as empresas têm direito. Nesse momento você romperia o contrato e encerraria a questão? Sem dúvida. Do ponto de vista da área técnica, hoje nós não temos mais motivação nenhuma para dar continuidade às obras. Observe que nós tivemos um período fantástico aí de fevereiro até meados da semana passada, em termos de execução de obra, e aí as empreiteiras não se dedicaram a fazer a execução de obras que poderia estar chegando muito próximo do seu final. Não fizeram e eu não tenho outra forma de defender que não seja verdadeiramente a rescisão dos contratos. Senhor presidente e senhores vereadores. Vereador Ninfo, esta obra sempre foi uma teimosia do prefeito municipal, que com essa teimosia levou à falência alguns empresários. E, por outro lado, gerou muitos desempregos. O administrador, o bom administrador, ouve a ciência, ouve os técnicos e não querer fazer por fazer. Ora, o dinheiro veio a fundo perdido, mas é dos impostos de todo o povo brasileiro. E eu dizia num programa de televisão que o Udo dizia que o recurso da prefeitura, nas administrações anteriores, iam para o ralo. E nessa administração, os recursos foram para a galeria, ou pela galeria. Então, nós lamentamos profundamente, quero aqui parabenizar o Romualdo, que é todos nós, vereadores, temos uma admiração, vereador Facchini, vereador Roque, vereador Richard, todos nós temos uma admiração
pelo secretário Romualdo. Mas, infelizmente, o prefeito, talvez levado pelo primeiro-ministro, deixou se influenciar pelo primeiro-ministro, agora o primeiro-ministro vai embora, o prefeito vai embora e a obra fica aí. Mas também não culpo só o prefeito, só o primeiro-ministro, os senhores vereadores da base também têm culpa sobre isso. Mas, senhor presidente, queria falar sobre um outro tema. O prefeito Udo parece que queria viver, ou quer viver e voltar aos tempos da Noite de Cristal. Quem entende um pouco de história sabe o que aconteceu na Noite do Cristal, na Alemanha. O decreto do prefeito 38.520 dá praticamente uma ordem de prisão aos maiores de 60 anos. Eu quero dizer que entrei com o projeto pedindo a sustação do decreto e que esta Câmara vai julgar porque cabe a cada um de nós. Isso está explícito na nossa lei orgânica e no nosso regimento interno, a sustação de qualquer decreto que o prefeito fizer quando é um decreto abusivo. Nós entendemos que esse decreto, principalmente o artigo 2º, porque os demais já estão contemplados na lei estadual, na lei municipal, na lei federal. Mas o artigo 2º do decreto 38.520 é abusivo. É dar ordem de prisão aos nossos idosos. Ao invés de o prefeito fazer campanhas explicativas, campanhas de esclarecimento, o prefeito achou melhor prender os idosos em casa. Portanto, senhores vereadores, e aqui gostaria de pedir ao eminente presidente, fizemos um requerimento para que se discutisse o nosso projeto, o projeto que trata da sustação do decreto municipal que proíbe os nossos idosos de saírem de casa ou restringe em muito a vida dos nossos idosos. Houve, na mídia, de uma forma geral, uma grande repercussão negativa sobre essa decisão do prefeito Udo em querer prender os nossos idosos, ao invés de fazer campanhas educativas. Obrigado, senhor presidente. Agora o tempo ao PSL. Vereadora Tânia Larso. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos assiste pelo YouTube. Eu gostaria de falar hoje sobre um tema muito triste para quem acompanha a causa animal, que é o tráfico de animais silvestres, onde os animais são retirados do seu habitat e vendidos a altos preços. Não é somente no Brasil, no Nordeste ou Distrito Federal, mas aqui em Joinville também acontece muito. O delegado Larry sabe muito devido às demandas, às denúncias que ele recebe. Agora tivemos o caso de um jovem no Distrito Federal que tinha uma cobra naja, provavelmente fruto do tráfico internacional de animais, além de 18 outras serpentes não nativas do Brasil. Em Chapecó também foram apreendidos 120 pássaros. Esse é um tema muito importante, pois as pessoas precisam se conscientizar em relação à crueldade que é tirar do seu habitat e trazer para o convívio urbano. Pois, além do estresse que esses animais sofrem, eles também, através do transporte, vão a óbito e muitas vezes ficam sofrendo doentes dentro de jaulas, em locais totalmente impróprios ao convívio deles. E também ocorre o desequilíbrio no ecossistema, principalmente aqui na nossa região, né? Então, eu deixo esse alerta, esse apelo, que tráfico de animais, caça de animais, é crime.
né, que possamos respeitar os animais, porque nós dependemos deles também para o nosso ecossistema. E a gente vê muito, principalmente aqui na região, onde que nós temos uma mata fechada, de pessoas caçando ou fazendo a comercialização, como a Polícia Civil já resgatou vários animais, já processou várias pessoas, algumas até foram presas devido a esse crime. Era isso, senhor presidente. Agora o PSC. Vereador Jaime, quem vai falar? O senhor mesmo. 6 minutos. Acho que, não sei se o vereador Jordão quer falar, vereador Jordão. O tempo do PSC está errado. Isso. Com a palavra, deixa para o vereador Jordão. Isso. Pois não, vereador Jordão, pode ir. Senhor presidente, só vou usar alguns minutos do tempo, o restante fica com a Vossa Excelência. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Vereadora Tânia, esses dias a Vossa Excelência trouxe um assunto que me chamou a atenção e eu gostaria que esse assunto retornasse a esse debate, sobre os cemitérios verticais, porque algumas pessoas também, depois de ver a fala da senhora, me questionaram também. Então, eu queria que nós aprofundássemos esses assuntos e trouxéssemos esse assunto novamente a esse debate, e que a senhora também me informasse também sobre este assunto que a senhora trouxe essa plenária, para ver de alguma forma no que a gente pode cooperar com a Vossa Excelência. A senhora fez um pedido de informação, é isso? Então, traz esse assunto, vereadora, vamos debater aqui nesse plenário. Assim, pode ser assim? Ok, então. Era isso, senhor presidente. Fica o restante da fala, presidente do partido. Vereador Liu? Vereador Liu quer se posicionar? Não, tá. Vereador Jordão, só teria até mais tempo, fica à vontade. Mas eu vou falar a minha palavra aqui. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, vereador Cláudio Aragão, nosso presidente, cumprimentar os pares, cumprimentar aqueles que nos acompanham pela plataforma virtual. Presidente, eu quero fazer uma proposta, presidente, e gostaria que Vossas Excelências também todos acompanhassem. A minha proposta é o seguinte: por conta da pandemia e nós não estarmos presencial, estamos cada um na sua residência, eu estou aqui no gabinete. Eu tenho procurado vir aqui. Eu sei que alguns vereadores vêm no gabinete. Eu estou aqui. Então, por conta de não estarmos presencialmente, que eu até acho importante a presença dos novos pares, suspenda a compra do café e leite na Câmara até o final desse ano ou até o retorno, presidente. Nós, vereadores, precisamos cooperar na diminuição dos valores que estão gastos pela Câmara, principalmente por não estarmos na totalidade de servidores e vereadores no trabalho presencial. Essa é a minha proposta. Tá? Por quê? Para que um gasto se nós não estamos presencial? Para quê? Então, para que a Câmara sofrer esse desgaste? Vossa Excelência não tem culpa, mas para que sofrer esse desgaste? Para quê? Se nós não estamos presencial. Estou sendo cobrado, sei que novos pares também estão sendo cobrados. Para que isso? No momento onde não precisávamos passar por isso. Por quê? Quantos trabalhos importantes que cada um dos senhores vereadores desenvolve nesta casa? Quantos projetos do próprio Executivo, quantos trabalhos importantes que Vossas Excelências nós temos defendidos. E para que esse desgaste no algo que não precisávamos passar? Então, enquanto não tiver presencial, cancela. Cada um traz de casa o café, cada um traz o leite de casa. Não precisa.
comprarmos e passarmos por um desgaste desse. Então, é a minha proposta ao presidente, nesse momento que estamos sendo cobrados, né? E não precisávamos ter sido cobrados dessa forma, mas hoje o portal de transparência mostra tudo. É importante isso, tá certo? Mas não precisávamos passar por isso. Então, é um pedido nosso para que cancele, suspenda toda essa compra para que a gente possa não ter um desgaste pelo grande trabalho que a Câmara realiza, cada um dos senhores vereadores, com as suas ideias, suas propostas, suas sugestões, né? E a gente poder passar por um desgaste desse. Outra coisa, senhor presidente. Hoje eu fiz um comentário referente ao aumento da questão do número de pessoas contaminadas, muitas vezes pelo teste rápido. Esse teste rápido que não tem uma eficácia, ele não comprova totalmente se a pessoa está positiva ou não. Mesmo que a saúde indica para que tenha isso, para ter dados, para colher, mas muitas vezes põe em dúvida um acréscimo muito elevado. Isso é fato. Não adianta nós querer defendermos um lado e defender outro. Então, a nossa sugestão, para que a própria população não esteja em dúvida, quando ele é intimado com o teste rápido, que é feito em 10 minutos, né? E o teste mesmo, que muitas vezes não tem uma porcentagem de 100%, mas é o que tem eficácia, que é o PCR, que é o molecular, né? Esse demora mais uns dias para poder as pessoas fazerem esse teste. Então, eu até hoje na comissão, eu não sei do excepcional trabalho da Secretaria da Saúde, isso a gente é a realidade, sabemos do trabalho dos profissionais que estão ali, o secretário Jean, toda a equipe, os profissionais nessa área. Agora, a questão do teste rápido não podemos botar em dúvida, porque o teste rápido ele não tem eficácia. Ele só para apresentar dados e recolher, isolar a pessoa. Eu acho que não é dessa forma. Foram comprados 12 mil testes rápidos. Então, todas as pessoas que passar por esse processo de teste rápido vai dar positivo. Daí vamos isolar essas pessoas, daqui a pouco faz o teste molecular e apresenta negativo. Então, essa foi uma dúvida. Muitas pessoas cobraram desse vereador, como cobra de muitos, né? Para que, se isso tivesse uma veracidade de 100%, eu sei que não tem de 100%, como o outro também não tem. Se isso, a própria prefeitura estaria comprando mais alguns testes nesse sentido. Então, estamos preocupados, claro que cada um de vossas excelências, como eu, também estou preocupado, né? A gente se preocupa, mas não podemos estar em dúvida e ter dados que não é a realidade. Então, essa é a minha preocupação. Por isso, eu questionei hoje na comissão para que todo esse levantamento de compras de testes rápidos, aonde não apresenta uma eficácia e dando uma certeza de 100% se a pessoa está ou não, ouvimos daquele que é para isolar a pessoa. Se está com uma gripe, o que for, dali vai isolar. Então, daí os dados estão crescendo a cada dia, mas essas pessoas não estão realmente com o coronavírus. Essa é a realidade. Então, só para que eu possa esclarecer, nada contra o trabalho da secretaria, nada contra os profissionais, mas, no fim, quem cobrou de mim é a população, aqueles que realmente me reconhecem pela minha atuação e meu trabalho. E eu disse que eu ia falar na Comissão de Combate ao Coronavírus sobre esse assunto, presidente, ia também na plataforma da sessão, ia comentar sobre esse assunto. Se algum vereador quer defender, não vejo o porquê defender. Se nós ouvimos hoje a própria Kelly dizer que isola aquele cidadão, isola a família toda, pelo um teste realmente que não tem 100% de garantia. Então, é isso, presidente, que eu queria falar nessa oportunidade, porque alguns estão na plataforma e eu disse que eu iria me manifestar referente a essa questão, porque uma família, ela teve o teste e deu positivo, mandaram isolar em casa e ela fez o outro teste e deu negativo. Então, ela disse, o que é isso? Está botando em dúvida a sociedade joinvilense?
E não podemos botar em dúvida o trabalhador, o servidor, que precisa ter os esclarecimentos da verdade. E nós sabemos que temos um governo que preza a verdade. E por isso é o nosso questionamento no dia de hoje. Obrigado, senhor presidente. Ok, obrigado, vereador Jaime. O PDT, por 3 minutos. Abre mão? Abre mão. O Cidadania, vereadora Ana Rita. Senhor presidente, estou sem voz. Não posso falar. Estou sem A vereadora voz. gostaria que eu falasse com a senhora, né? Ela mandou uma mensagem, então, vou falar aqui no... a vereadora Ana Rita, na verdade, eu vou pedir uma parte, então, vereadora Ana Rita, tá? A senhora cede uma parte para mim? Sim. Sim. Ok. Na verdade, devido à dificuldade de fala, mas a vereadora Ana Rita, ela quer cumprimentar 2 instituições hoje, né? E também, esse vereador, eu também tinha pensado em falar sobre isso, e ela me ligou, né? A assessoria dela me passou um WhatsApp por escrito, não ligou. E eu disse, não, então se a senhora passa uma parte, eu posso falar. Então, nesse momento, eu passo a presidência para a vereadora Ana Rita, né? E concedo, então, e tomo a parte da palavra dela, né? Basicamente é isso, parabenizar o Corpo de Bombeiro, que completa hoje 128 anos, né? Essa instituição, Bombeiro Voluntariado, que é uma instituição, sem sombra de dúvida, com mais nome e renome no município de Joinville, né? Então, eu quero dizer que eu quero também cumprimentar, com certeza eu cumprimento da Câmara de Vereadores. Eu vi que já tem um parlamentar, se não foge a memória, o vereador Jordão, ele fez uma moção sobre também os 128 anos da instituição. Então, não poderíamos deixar daqui do poder de cumprimentar toda a instituição do Corpo de Bombeiro Voluntário de Joinville, né? A nossa saudação ao presidente da instituição, ao comandante da instituição e a toda a equipe do Corpo de Bombeiro Voluntariados, né? Eu acho que aqui nessa plataforma todos já ajudaram de uma forma ou de outra, voluntariamente ou financeiramente, essa entidade. Por outro lado, também, hoje é 30 anos, né? 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Esse estatuto que ele estabelece os deveres, a segurança, tudo aquilo que a criança tem direito dentro desse estatuto. Esse estatuto, nós poderíamos dizer, nós temos aqui no nosso portal aqui do YouTube agora, pelo sistema Zoom, várias pessoas aqui que são professores, né? Foram professores. Se não foram professores, são pais, que são mais que professores. Se não foram pais, sei lá, mas todos são pais, são avós, são isso, são aquilo. Mas o Estatuto da Criança, ele é realmente uma coisa que trouxe para o Brasil uma segurança do direito de ir e vir das crianças, né? E quem que uma criança às vezes não faz rir, não faz feliz, né? Uma criança muitas vezes, a criança só não vai fazer alguém feliz se ela tiver com fome, né? Então, só nessa maneira, porque a criança, se ela tiver alimentada, ela vai fazer qualquer um de nós da plataforma e também de quem nos assiste pelo YouTube nesse momento, com certeza vai fazer feliz e vai fazer dar risada. Então, para ficar o registro na casa, em nome da vereadora Ana Rita, eu também tinha me pautado para falar, né? Foi por acaso essa conversa pelo WhatsApp, e coincidiu que ela está sem voz no tempo partidário do Cidadania, né? Eu não poderia deixar de cumprimentar o Estatuto da Criança e o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro por 128 anos de existência e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, pelos seus 30 anos e de resultado e de alegria que trouxe e também de comprometimento com a sociedade dentro do Estatuto, né? Então, seria isso que eu queria falar. Retorno, então, a palavra, né, para seguir a ordem partidária. Obrigado ao Cidadania por ter cedido também o tempo partidário. Muito obrigado, vereadora Ana Rita.
Agora, Palavra, presidente, novamente. obrigado. O PROS. Vereador Paraíba? Não? O PSB. PSD. Vereador Fábio? Vai falar? Vai. Senhor presidente, de forma bem rápida, até porque tenho apenas 2 minutos, mas quero aqui, hoje estivemos, a Comissão Especial do Covid se reuniu novamente hoje às 14 horas. Quero primeiramente agradecer aos senhores vereadores, integrantes desta comissão, praticamente todos fizeram perguntas, indagações, a Kelly, que veio representando o secretário Jean, a Secretaria da Saúde, também o vereador Richard, que esteve presente na comissão e também deixou a sua contribuição. Sem dúvida, todas elas irão constar no nosso relatório. Inclusive, quero informar os senhores vereadores que, por uma questão regimental, nós tínhamos os 30 dias, prorrogamos por mais 30 dias, e esses 30 dias, ou seja, 60 dias, findam agora no final de semana, praticamente no final de semana. Então, diante disso, nós estaremos apresentando o nosso relatório final na sexta-feira agora, sexta-feira, às 10 da manhã. Então, convido os senhores vereadores, aqueles que puderem participar, sexta-feira, às 10 da manhã, estaremos apresentando o nosso relatório final da Comissão Especial do Covid-19. Era isso, senhor presidente. Ok. Agora o MDB, por 18 minutos. Quem vai falar? Vereador Roque Matei. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, os demais vereadores. Boa noite, quem nos assiste pelo canal YouTube. Eu gostaria de começar minha fala hoje falando sobre os testes, né? A Covid-19 aqui no município de Joinville. Eu acompanho muito, né, o que acontece em Santa Catarina, no Brasil e mundo afora, vereador Richard. E estudo muito, né, o que está acontecendo, acompanho todos esses processos em relação à saúde, em relação aos procedimentos, aos protocolos que são feitos diante dessa pandemia. Então, vereador Jaime, eu realmente fico preocupado com a sua fala quando você coloca que os testes rápidos, eles não funcionam. O mundo adota esses testes. A Organização Mundial da Saúde recomenda testar. E é óbvio que esse teste rápido, né, para quem estuda, para quem conhece, sabe que ele tem uma assertividade de 80% aproximadamente. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, vereador, quando a gente coloca em risco uma testagem e coloca a dúvida na população. Nós temos sim que testar. Esse é um protocolo da Organização Mundial da Saúde, utilizado por aqueles países que controlaram mais rapidamente ou que cuidaram mais rapidamente da pandemia. Então, assim, vir aqui, colocar em dúvida, né? E aí você colocou uma família, eu penso o seguinte, esse é o primeiro teste. Em seguida vem um teste mais aprofundado, que demora um pouco mais, né? Então, nós precisamos sim testar, defendo muito a testagem rápida. Quero parabenizar a Secretaria da Saúde, o prefeito Udo, a gestão municipal, enfim, por ter trazido, né? E isso é uma defesa de muitos vereadores aqui da casa. Testagem, para fazer o isolamento, para nós controlar a proliferação desse vírus, que nós não temos o controle, nós não temos um remédio, uma vacina ainda. Então, nós precisamos, sim, utilizar o que nós temos à disposição. E a testagem rápida é a primeira coisa que nós temos que fazer. Então, eu peço aos demais, a todos os vereadores, que defendam a testagem rápida, que não põem em dúvida a testagem rápida. Se nós tivermos de cada 100 pessoas uma assertividade de 80, nós estamos salvando vidas. E é isso que nós precisamos fazer. Então, assim, vir aqui a público, nós somos pessoas formadores de opinião,
dizer que um teste rápido é prejudicial, nós temos que tomar cuidado com essa fala, né? E eu gostaria também de me dirigir a um público especial aqui da nossa cidade. As pessoas que estão no grupo de risco, as pessoas que estão acima de 60 anos. Eu gostaria também de me dirigir às pessoas que já perderam familiares. São mais de 50 pessoas aqui da nossa cidade que já faleceram, perderam a vida. São mais de 100 que hoje, 101 que estão... Vereador Roque, pois não. Como está no nosso tempo partidário do MDB, eu vou passar a presidência para a vereadora Ana Rita, só um minutinho, que eu tenho que ir no gabinete assinar um documento, tá? Então, okay. Agora, a presidência, a vereadora Ana Rita, o senhor pode continuar falando, tá? Eu gostaria, né, de me dirigir a esses 101 que hoje, 101 famílias que hoje tem alguém ou na UTI dos hospitais, ou então numa enfermaria. Aquele que tem um infectado na família, eu gostaria de dizer, não dê ouvidos a esses vereadores que não são a favor da vida. Nós temos um vereador aqui que defende que as pessoas idosas tenham total liberdade. Nós temos que defender a vida, vereador Odir. Temos que defender a vida e não vir aqui e defender que o executivo não faça nada, que fique inerte diante do que está acontecendo na cidade. Nós temos que defender a vida acima de tudo. Se o senhor não defende a vida, eu quero dizer que nós estamos aqui para fazer essa defesa. E defender, sim, um decreto, e o decreto não prende ninguém, pelo contrário, ele orienta as pessoas de terceira idade, que estão em grupo de risco, para poder usar, sim, o seu tempo para ir na farmácia, para ir no supermercado, para fazer as suas atividades essenciais. Então, assim, defender a morte aqui, eu acho que não é por aí que nós temos que seguir. Esta Casa de Leis, nós que somos formadores de opinião, não podemos, vereador Richard, jamais vir aqui e defender que não se faça teste e ainda mais defender que o executivo não tome providências em relação a algumas ações que nós precisamos tomar agora com muita urgência e celeridade. Então, vereador Odir, por favor, né? O senhor faz parte desse grupo de risco, se ponha no seu lugar e defenda, sim, a vida. E não vir aqui defender que cada um possa fazer o que bem entender. Isso para mim é defender não a vida, é defender que daqui a pouco nós tenhamos lá nos cemitérios inúmeros funerais por causa da não atitude das pessoas que estão aqui na liderança da cidade. Então, Odir, vereador Odir, por favor, se ponha no seu lugar e defenda a vida e não a morte. Era isso, eu passo a palavra ao vereador Richard para continuar. Obrigado. Tá. Obrigado, presidente. Obrigado, nosso eminente líder, vereador Roque Matei. Obrigado pelo tempo que me resta. Vou tentar aqui resumi-lo bastante, mas eu fui afrontado aqui. Eu gosto muito de história e eu participei muito de muitas coisas dentro do nosso município. E quando nós nos refletimos ao momento, né, ao momento que precisamos novamente de um grande líder nesse país para tomada de decisões bastante importantes, a exemplo de até agora nós estamos aí sem um ministro da saúde para resolver os problemas que nós estamos enfrentando aí de ordem significativa. Somos o segundo país, obviamente não por milhão, mas em quantidade de mortes somos o segundo país. Até, presidente, gostaria de fazer uma sugestão a Vossa Excelência que pudesse deliberar com os nossos eminentes pares aí a oportunidade de fazermos um minuto de silêncio em nome desses 51 joinvilenses que perderam as vidas aqui por conta do coronavírus, se Vossa Excelência assim entender. O vereador Odir fez uma citação novamente leviana e eu compreendo que a posição de ser oposição ao governo nos faz, obviamente, observar o contexto e tentar fazer a leitura de uma história que seja verdadeira. Fazer uma comparação à Noite dos Cristais, onde covardes, xenófobos, homofóbicos e tudo que não presta reunido dentro de um único governo, nem de perto passa por essa decisão que nós tomamos. Lá a preocupação não era com as vidas. Lá a preocupação era com recursos, com judeus, com a perseguição a um povo que estava dentro da Alemanha e foram realizados primeiro pelos que portavam a suástica, depois
por decisão do governo, a polícia não pôde fazer absolutamente nada enquanto eles quebravam todas as vitrines das lojas naquele país. Então, essa analogia que Vossa Excelência fez, sugiro que faça uma leitura mais aprofundada. Sei que Vossa Excelência tem mais idade do que eu, mas, assim como o senhor, eu também sou professor das matérias em várias instituições que ensinam os nossos operadores de segurança. Então, essa leitura foi leviana, comparar uma administração que tem preocupação com a vida das pessoas. E aí podem fazer as contas que quiserem fazer. Ora, observe os dados, observem as mortes, observem o número de pessoas que está sendo atingido. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. A maior parte das pessoas que estão indo a óbito são pessoas com idade a mais de 60 anos. Ora, se a preocupação é com os nossos idosos, eu vou guardar o nome de algumas pessoas aqui, mas tinha 2 idosos, aqui eu não vou sair, mas eu vou para Balneário Camboriú. Eu vou sair. Foram para Balneário Camboriú. Final da história, voltaram os 2 com coronavírus, estão internados no hospital. Então, nós estamos nos preocupando com a vida daquela. Minha mãe está em casa, guardada lá na casa da minha irmã. Ela não sai de casa. Ora, se nós não precisamos de decreto, é uma questão lógica, uma questão de boa vontade, é uma questão de cuidar das pessoas. São eles que serão encaminhados às UTIs, em via de regra, a estatística nos mostra isso. São 73%, em alguns lugares 83%, em alguns lugares 92% de idosos estão internados em UTIs, um recurso absolutamente caro e que nós podemos fazer de forma preventiva. Ora, aquela senhora que fez aquele barulho lá na frente do shopping Cidade da Sul, ligada a partidos políticos, a movimentos partidários, não tem vontade nenhuma de definir, olha, eu tenho uma preocupação com os idosos, eu tenho uma preocupação com a minha mãe, está na casa da minha irmã, ela não sai de casa. Mas é um cuidado que temos que ter. O decreto ele versa exatamente sobre isso. Não está querendo mandar aprender, não está fazendo absolutamente nada, está dando as diretrizes para as pessoas não saírem das suas casas, pelo menos nesse período. Nós estamos com as UTIs, sexta-feira estavam 100% lotadas. Agora, fazer uma comparação dessa, vereador Odir, eu peço que o senhor tenha um pouquinho de, sabe, o senhor tem aí 32 anos de experiência na Câmara Municipal, o senhor é uma pessoa vivida, conhecida aqui no nosso município, fazer uma analogia à Noite dos Cristais, a um decreto do prefeito, que é um decreto democrático, está colocando uma preocupação com as nossas UTIs. Ora, senhores, não dá para relevar uma coisa dessa, isso é um absurdo. Esse canalha desse Hitler era um xenófobo, era um homofóbico, tudo que não prestava estava dentro desse ser. Agora, querer comparar uma pessoa que tem uma preocupação com os idosos dentro do nosso município, com a questão da saúde dentro do município, vamos ter um pouquinho, sabe? É que boa parte das pessoas não lê, não compreende a história. Fazer uma analogia a isso, existem outros aí, líderes espalhados pelo mundo, que estão muito mais próximos disso. Aí sim, comparar alguns aí que não têm responsabilidade, que não colocam as pessoas devidas. O prefeito tem uma preocupação desde cedo, o secretário Jean está a par de todas as ações, cuidando de cada um dos eventos da saúde dentro do nosso município. Hoje foi elogiado pelos membros que compõem a comissão, em que pese alguns não concordarem, e aí a democracia faz parte. Vai lá, o vereador diz que não concorda com o exame, infelizmente, ou felizmente, nós temos a Organização Mundial da Saúde, temos os organismos de saúde espalhados pelo país, que nos dão uma direção, e uma direção óbvia, a direção da ciência. O resto é balela, o resto é conversa, ou até preguiça de ler um pouquinho, e se lesse bastante, compreenderia que as decisões são tomadas por uma orientação simples, por uma orientação estratégica, por uma orientação estatística, por uma orientação de saúde, por uma orientação daqueles que fazem uma medicina de 8 anos e não param de estudar a vida inteira, sabe? Aquelas pessoas que estão ali dedicadas, papirando a todo instante. Ora, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela está dando diretrizes, aí tem um monte de gente que se esquiva e que diz que eles são de esquerda. Ora, são cientistas, não são de esquerda nem de direita, são de vidas. Estão preocupados com a vida, estão preocupados com as pessoas, estão estatizando caminhos para que as boas práticas que são realizadas pelo mundo sejam também exercidas por aqui. O resto é preguiça sim, preguiça de, às vezes, nós mesmos, como legisladores, passar a mão num caderno, passar a mão nas orientações da Organização Mundial da Saúde, passar a mão nas orientações do decreto, fazer analogia a ele, e aí sim, talvez criticar. Agora, se a estratégia é esse exame, o exame que nos direciona, inclusive há uma orientação dizendo o seguinte: você não precisa nem fazer exame. Se você estiver com as características, né, dessa doença,
você se isola rapidamente. É um favor que você faz à sua família, o seu bairro, a sua rua, a sua sociedade, ao Estado, ao país e ao mundo. Se isole se você está com essas dificuldades e se quiser fazer, vai lá buscar o exame. Se o exame tem 80% ou 75% de acertabilidade, que bom! É um caminho que a humanidade está utilizando mais, economicamente, mais possível de se fazer. E esse é o caminho que estamos tomando. O resto é tudo conversa, é tudo balela. É encher linguiça. Olha, pega, leia lá, está definido, quer fazer alguma coisa contrária? Quer fazer alguma coisa contrária à orientação? Então busca uma orientação médica, uma orientação científica e diga que aquilo não funciona. Ora, esse é o caminho que estamos tomando. Então, presidente, eu às vezes fico um pouco exaltado e faz parte pela formação que tenho, né? Essa frieza, essa coisa que está, né, solidificando no coração das pessoas, não querer se preocupar com os demais, tem sido um problema grande no país, tem polarizado as discussões e nós estamos esquecendo do que realmente deve acontecer. Agora, presidente, eu quero mudar um pouquinho do assunto e trazer um assunto de conformidade mundial. Os ricos, ou os emergentes ricos, ou aqueles que já são ricos há muito tempo, que não é o caso do país, né? Boa parte dos ricos nossos aí tem 70 riqueza. Os outros países, como a Europa, os Estados Unidos, os ricos já estão lá uma centena de anos e eles têm uma preocupação, e hoje eu vi e fiquei extremamente feliz. São países que já fazem a distribuição de renda, já fazem a distribuição das grandes heranças, como os Estados Unidos, 37%, 40%, a Europa mesmo chega a 44% em determinados países. Hoje, 83 milionários desse saudoso país, desse saudoso planeta Terra, onde nós estamos incluídos, fizeram uma carta aos seus líderes, a Alemanha, o Canadá, o Chile, a Alemanha, o Canadá, os Estados Unidos, a Holanda, a Noruega, e nos Estados Unidos uma pessoa me chamou muito a atenção, a Abigail Disney, dizendo o seguinte: está na hora de taxar os mais ricos para que nós possamos fazer a subsistência do planeta Terra. Então, se nesses lugares onde já existe um aprofundamento dessa questão dos impostos sobre as grandes heranças, no Brasil, desde 1988, aí de novo eu perco a minha paciência, os canalhas que nos governam não trazem o tema à discussão porque são todos empregados dos grandes sistemas financeiros desse país, que sucumbem esse país a vida inteira, sem produzir absolutamente nada, só juro, taxa e correção, e fazem festa com o dinheiro público, porque tem, se os senhores não sabem, tem uma lei de meios que fixa o orçamento da União, e 50% mais um é para pagamento de dívida e rolagem da dívida. E eu não estou dizendo que nós não tenhamos que pagar, mas nós temos que ter, hoje, equilíbrio para se fazer isso. Tem uma outra coisa que é um crime nesse país e todo mundo fica calado, tem 540 deputados federal, operação compromissada do Banco do Brasil, uma série de sacanagem que tira dinheiro público e que não coloca onde realmente deveria acontecer. Então, essa minha fala hoje é para dizer que nem tudo está perdido na humanidade, o ser humano realmente é uma promessa, e aqueles que têm um pouco mais, ou alguns bilhões a mais que as demais populações do planeta Terra, e compreendem a necessidade de pagar um pouco mais de imposto para gerenciar todo esse sistema público que tem aí espalhado pelo mundo. Então, parabéns a esses 83 milionários que elucidamente tiveram uma vontade, uma boa preocupação com a humanidade. Quem dera isso acontecesse no Brasil e aqueles 540 que estão lá, que têm hombridade, vergonha na cara e que estipulem novamente esse direito que já está na Constituição desde 1988 e que nós ainda não exercemos no Brasil. Só o Ceará, que saiu de 4% para 8% os impostos sobre heranças lá naquele estado. Obrigado, presidente. Ok. Agora o PL, quem vai falar? Vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, quero saudar a todos os vereadores, vereadoras, também o público que nos acompanha pelo canal do YouTube, servidores da Câmara. Eu quero também colocar sobre o Covid-19 o que está sendo discutido com muita responsabilidade. Eu sempre disse que saúde não pode ter partido, não pode ter lado, né? A gente pode discutir e querer o melhor para a cidade. Isso que nós temos que fazer. Pois bem, vamos à questão dos testes rápidos. O secretário prometeu aí que iria ser adquirido 60 mil testes
Deu? Presidente? Deu? Então, esses testes rápidos, eles têm que acontecer, mesmo que a acertabilidade dele não seja total, porque é aí que se faz o diagnóstico para separar e botar em casa, fazer a quarentena. Então, tem que ter. Ora, a pessoa, ela sabe, ela tem que saber que quando ela faz, pode ter o risco, sim, de não ter um acerto. Dúvida, mas tem que fazer. Isso determina. Outra situação é a questão realmente dos testes PCR. Eu vou contar uma situação agora, uma pessoa próxima de mim, que há 14 dias atrás, aliás, 13 dias atrás, ela foi infectada, mas não sabe. Quando a pessoa tem infectada, ela não sabe. Leva 7 dias para desenvolver isso dentro do organismo e ela começa a ficar ruim. Daí perde o paladar, dá tosse, dá coriza. Daí ela faz o teste. Ali ela tem que se isolar já. Tem que se isolar. Ela faz o teste e veja bem, o teste dela vem de 7 dias depois, como aconteceu agora. A pessoa foi infectada há 13 dias atrás, a primeira semana, amanhã vai fazer 14 dias e hoje veio o resultado dela. Só que ela pega pelo sistema, pelo aplicativo do Ministério da Saúde. E alguém da Secretaria de Saúde ligou para ela dizendo, olha, o teu teste foi confirmado, está positivo, mas o teste estava pronto dia 9 já. Então, veja bem, se essa pessoa não tiver uma consciência boa, ela vai espalhar para muita gente. Aliás, os primeiros 7 dias dela, ela já espalhou com quem ela estava perto. É por isso que o isolamento social é o melhor, é o adequado. Mas depois que ela tiver com suspeita, ela tem que se isolar mesmo. Ela tem que se isolar. Deu uma gripe, tem que se isolar. Então, esses testes rápidos é que precisam ser mais rápidos. Os testes do PCR precisam ser mais rápidos. Nos hospitais tem pessoas que morrem, depois que morreu, o resultado do exame deu positivo. Daí não adiantou mais. Então, o pedido que eu fiz, inclusive utilizar recursos aí da Câmara devolvidos, é para agilizar esses testes rápidos, que possa ser feito em 2 dias, 3 dias no máximo, os testes do PCR, né? Os outros testes. Então, é isso. Agora, quanto àquilo que foi colocado muito bem pelo vereador aí, Richard, né? E colocado pelo vereador Odir, nós temos que ter aí um bom senso. Vamos lá. Vamos olhar a realidade, aí tem que olhar as pessoas. E aí é estatístico. Veja bem, qual é o grupo de risco maior? Qual é o grupo que mais são infectados? De 29 a 30 anos a 40 anos. 30 anos e 40 anos, isso, olha, eu levantei o número aí, ele é em torno de 30%. Esse grupo é que ele mais está exposto, o pé mais pega. E ele que mais transmite. Então, ele também tem que ter os cuidados. Agora, entre o grupo de idosos, grupo de risco e idosos, veja bem, de cada 100 que tem idoso, 50% são internados que adquirem coronavírus. 50%. E esses ocupam lugares nos hospitais. E desses 50%, o percentual de letalidade é alto, é 15%. Por isso que o grupo de risco idoso tem que ter um cuidado maior. Apesar do que mais transmite são o grupo de 29 a 30 anos. Já os jovens, por exemplo, de cada 100, 5% precisam ser internados, enquanto 50% é idoso, 5% é jovens. Então, o jovem não vai ocupar muito lugar no hospital de UTI, quem vai ocupar é o idoso. Então, esses números aí é que precisam ser levantados e botar na mão de especialistas. Não na minha mão, não na mão de um vereador que não é especialista. Nós temos que entender que é saúde, nós não podemos brincar. Eu, por exemplo, estou nos 60 anos. Agora, eu acho que eu não deveria ser barrado num restaurante, não deveria ser barrado. Por exemplo, hoje na 1001, eu estou no rádio, estou no meu trabalho lá, na 1001, hoje estavam sendo barrados. Então, saía gente braba dali, bravo, porque está restringindo eles. Então, veja bem, tem gente que está bem, que está ótimo, que é o meu caso, o outro que está aí, o vereador Ninfo, com a idade de até o vereador Odir, estão bem. Então, esses realmente, quando eles são barrados, está dando o vereador Cláudio Aragão. É esse sentimento de que está sendo rejeitado,
de que está tendo a liberdade de ir e vir deles, e realmente, quando acontece com a gente, é mais complicado. Por isso, nós temos que, a nossa opinião, omitir sim, mas com dados estatísticos, o que é melhor para a saúde. E nesse momento, o que eu vejo, pelo que eu acompanhei, a Secretaria de Saúde, hoje a Kelly falando, o secretário Jean, nós temos que olhar, não é só a saúde da pessoa, quem vai pegar ou quem não vai pegar, mas a ocupação de leitos no hospital. Porque a partir do momento que não tiver mais leitos ou UTIs, o que vai acontecer? Aí fica na consciência de cada um. Obrigado, presidente. Ok, terminamos o tempo partidário. Vereador Odil Nunes como líder. 2 minutos, vereador. Senhor presidente, fui citado pelo eminente vereador Roque, pelo eminente presidente da Comissão de Legislação e Justiça, o eminente vereador Richard, e depois eu vou falar como líder, se Vossa Excelência vou pedir como líder. Agora, eu gostaria... Vereador Odir, agora é o tempo da liderança partidária. Depois o senhor pode falar pela ordem, tá? O senhor quer falar como líder? Sim. Por favor. Senhor presidente, completa 30 anos o ECA. E eu tive, vereador Jaime, o privilégio de substituir o Adelor Vieira na Secretaria do Bem-Estar Social e de Desenvolvimento Comunitário, à época do governo Lula, com 32 anos, e lá nós implantamos o ECA. Então, fico muito feliz por ter participado da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no nosso município. Senhor presidente, eu também, neste final de semana, também fui objeto, não vou dizer objeto, mas fui chacote de muitos munícipes com relação àquela questão do leite, a questão da compra do café, e nós sabemos perfeitamente, até inclusive tem aí alguma ação na justiça, isso fica ruim para todos nós. Então, senhor presidente, se Vossa Excelência, se não o fez, eu, às vezes, Vossa Excelência fica bravo quando eu, às vezes, dou um conselho, mas deveria se fazer até uma nota de esclarecimento, porque com certeza foi feito através de pregão, ou etc., e qualquer cidadão pode participar. Então, isso seria interessante, porque todos nós fomos vítimas disso. E, ao mesmo tempo, o senhor presidente já falou aqui de parabenizar essa corporação magnífica que é o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, e, ao mesmo tempo, também parabenizar o empresariado que sempre apoiou essa instituição. Obrigado, senhor presidente. Alguém ainda como líder? Vereador Maurício Peixe, seguida vereador Roque. Senhor presidente, eu tinha pautado aqui para falar sobre o Corpo de Bombeiros, senhora vereadora, a pedido da Rita também, mas parabenizar aí os 128 anos do Corpo de Bombeiros de Joinville, que é aí a maior organização do Brasil, né? E que é nosso orgulho. Então, parabéns a todos, também parabéns ao ECA. Eu que já fui secretário da Assistência Social, a gente sabe da importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, aliás, o meu imposto de renda, eu, sim, coloquei lá a parte que era possível, tá, do total devido, que eu tenho que pagar, coloquei o percentual lá para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Tomara que faça bom uso, porque vai lá para o fundo. Acredito que vai ser, né? E outro só assunto rápido, eu vi do secretário Romualdo, quero parabenizar o jornalista Osni Martins pelas 2 entrevistas, pelo do Romualdo e pelo prefeito Udo Deller. Aliás, do prefeito, queria só chamar a atenção, prefeito, para alguns erros, né? Primeiro, da licitação. A licitação pode, sim, ela não é dirigida, mas não é nem sempre o menor preço que deve ganhar. O senhor disse que é o menor, obrigado, o menor preço. Não é verdadeiro.
Não é. E a outra coisa, o senhor falou que essa CPI esse ano era eleitoreira. Esse ano, se fosse só esse ano, até poderia concordar com o senhor. Mas ela não começou, ou não foi pedida esse ano, já faz mais de um ano, ano passado. E eu acredito mesmo, agora, 4 meses das eleições, aí seria um grande problema fazer a CPI, porque não teríamos aí a atenção que deveria ser. Mas só para corrigir, e mais alguma correção que vai ser feita. E amanhã, na Comissão de Urbanismo, vereador Jaime, nós teremos a discussão com os moradores aqui da Via Gastronômica e também da Rua Jerônimo Coelho. Convidar a todos para participar. Obrigado. Rapidamente, né? Primeiro eu quero sugerir a quem nos assiste, né? E os vereadores, eu tenho certeza que todos viram as entrevistas do prefeito Udo e a do secretário Romualdo por completo, né? Não trechos editados. Eu acho que nós temos que ver ela inteira. E aí a gente vai ouvir uma história um pouco mais real do que está acontecendo com o Rio Matias. Eu quero, mais uma vez, né, parabenizar pelos 128 anos do melhor bombeiro, um dos melhores bombeiros do país, o mais antigo. Parabéns ao Corpo de Bombeiros Voluntário de Joinville e também ao Instituto da Criança e Adolescente. 30 anos, né? Do estatuto que traz muitos direitos e também deveres, né? Das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Importante para nós, uma evolução muito grande quando se trata do cuidado da criança e do adolescente, ter um estatuto, né? Já há 30 anos aí funcionando no Brasil, e a gente sabe que ainda nós temos tantas distorções que precisamos colocar, corrigi-las, né? E o estatuto traz isso, só que nós temos aí muitos desvios de conduta que nós precisamos corrigir. 30 anos é importante. Eu quero também, rapidamente, presidente, dizer que nós estamos indo já para o 4º ministro da Educação. É importante lembrar isso, né? Nós tivemos o Ricardo Vélez, que ficou lá meses e fez uma gestão desastrosa. O Abraham Heitraub, que não preciso tecer comentários, todo mundo acompanhou e sabe da desgraça que foi. O Carlos Decotelli, que nem entrou, já saiu, né? Por mentir no seu currículo. Acho que quem é da área acadêmica sabe que um currículo, o que ele fez ali foi aí no mínimo um grande desvio de conduta. E agora nós temos Milton Ribeiro, que é teólogo, advogado e também foi aí reitor, né, vice-reitor da Mackenzie. Com certeza vamos aí ter esperança de que esse ministro coloque aí a casa em ordem, o carro em ordem, porque nós já estamos há 18 meses de um governo que mudou 4 vezes o ministro. Isso não tem cabimento num país que precisa urgentemente, vereador Nivo, melhorar a educação básica, dar uma direção à educação superior, ensino, pesquisa, extensão. O nosso país precisa da área técnica, enfim. Conclui, vereador Roque. Melhorar o nível da nossa população, porque são as cabeças que fazem a diferença numa nação. Eu quero... Conclui, vereador, para concluir. Só para terminar, presidente. O grande desafio desse ministro é trabalhar essa questão do novo Fundeb. O Fundeb termina esse ano, nós temos 6 meses somente. Se nós não fizermos colocar um novo Fundeb, a educação brasileira, aí que vira um caos total mesmo. Então, obrigado, vereador Roque. Ministro, novo Fundeb. Obrigado, vereador Roque. Obrigado. Pessoal, vamos tentar se manter no tempo do regimental. Vereador Jaime Evaristo. Como líder, por isso é importante as falas nesses momentos, porque se nós ficar sem fala, fica difícil. Nós não somos contra os testes rápidos, mas testes confiáveis. A Organização Mundial de Saúde, eu quero dizer que Vossa Excelência, eu tenho também estudado aqui, ela recomenda, mas os testes têm que ser confiável. Sabemos que muitos municípios do nosso estado, no nível Brasil, os testes não são confiáveis. Por que nós vamos comprometer a família toda a ficar em isolamento? A família toda fica em isolamento no momento em que eu faço um teste rápido ali em 10 minutos e não é confiável, e não é 75%, não, é bem menos. A Kelly nem falou.
não chega a 60%. Não chega a 60% ou 70%. Alguns testes, alguns não chegam. Então, que a administração compre testes confiável, mesmo que pague mais caro, mas não isolar toda a família e não ter um teste confiável. É verdade, o vereador Roque não precisa rir. Não precisa rir, eu devo essa explicação para o eleitor que está ouvindo, vendo o senhor rir. Eu não sou de fazer nada pessoal. Não faz isso. Tem pessoas olhando e vendo. Entendeu? Fala para essas pessoas da família toda isolada, depois veio negativo. Tá justo isso? Tá justo? É justo isso? Não sou contra os testes rápidos, mas testes que dê esclarecimento confiável à população. Agora, não querer isolar toda a família, isola os 10 dentro de casa para uma pessoa. Querer isolar para não superlotar os hospitais é fácil. Ter testes que não são confiáveis. Isso que eu não aceito. Testes que não são confiáveis, isolar as pessoas para não superlotar o hospital. Tá certo? Não. Tenha testes confiáveis, com eficácia, para poder dar esse respaldo para a população. Não comprar qualquer um teste. E depois as pessoas têm que ficar totalmente isoladas. Além das pessoas com 60 anos, ficar todos na casa isolados, sem ter um acompanhamento médico. E daqui a pouco recebe a notícia que não é positivo. Isolou toda a família? Já temos um decreto que isola. E assim está isolando mais as pessoas em casa. Então, não sou contra, sou a favor que a administração compre teste 100% confiável. Essa é a minha parte, senhor presidente, na questão de livro. Ok, vereador. Ok. Agora ainda alguém como líder? Vereador Richard. Depois vereadora Tânia. Vereador Richard primeiro. Presidente, voltar a esse assunto é complexo, mas não tem teste não existe teste 100% confiável, vereador Jaime Bari. O senhor tem que, por isso que eu falei sobre a leitura, é só para poder estabelecer os parâmetros. Não existe um teste 100% confiável. Mais confiável não é 100% confiável. Só para colocar isso a você que nos acompanha, puder entrar no site da Secretaria de Saúde do município, está bem explicado esse passo a passo lá. Só para encerrar ali, presidente, a discussão sobre... Eu acabei ficando exaltado e quando eu olho a Constituição Federal, que é a carta máxima desse país, até o momento não vê os impostos sobre as grandes fortunas em discussão, pelo menos para... Talvez não seja a solução, e eu posso compreender isso, mas essa pauta precisa entrar na União para poder discutir isso. Tem muita gente, aliás, 1% tem aí o que mais de 50% dos nossos brasileiros possuem. Isso precisa ser estabelecido, o governo tem que tomar atitude. Ora, o cara que pega um motoboy que está colocando uma caixa para entregar comida aqui dentro de Joinville, paga imposto na moto dele. Aí o cara tem um jato, não paga imposto. E nós temos que concordar com isso, ora. Pô, alguém tem que ter atitude, tem que ter boa vontade, tem que ter determinação. Essa coisa tem que acontecer. Milionário andando para lá e para cá de jato não paga imposto. O tadinho que pega uma motinho, vai levar uma comida na casa de alguém, está pagando imposto e IPVA da moto dele. Isso precisa ser acordado. E quando eu falei sobre o ITCMD, dizendo que era 4% do Estado, Santa Catarina tem uma variação de 1% a 8%, mas isso é só o ITMCD, tá? sobre ITCMD, sobre as heranças, não sobre as grandes fortunas, que precisa ser discutido no Congresso. Eu não estou dizendo que tenha que ser a solução, mas ele passa necessariamente por uma discussão aprimorada, com boa vontade, com democracia, ouvindo todos os diferentes dentro desse setor. Isso está desde 88 na Constituição Federal. Tem 540 deputados, se multiplicar pelos anos que esse país já está na democracia, até agora ninguém começa a discutir, tem lá 4 projetos, o máximo que chega a 1%. Ora, eu pago 27,5% retido na fonte no meu salário desde 1992, sabe? Então, está na hora de alguém ter boa vontade, determinação, esquecer a variação financeira desse país, sabe? Essa operação compromissada do Banco do Brasil, isso aí ninguém fala absolutamente nada. O maior crime que acontece só acontece no Brasil, sabe? Operação, se os senhores lerem, eu sugiro que leiam um pouquinho o que é a operação compromissada do Banco do Brasil, para nós vermos o que está acontecendo hoje aqui, dentro das cidades, no estado, no país, faltando recursos para a saúde, faltando recursos para a educação, faltando recursos para a segurança pública, sabe?
3 famílias aí, três instituições financeiras consomem 85% de toda a nossa movimentação financeira. Uma das famílias recebeu 9 bilhões sem pagar um puto de centavo de imposto a essa sociedade, a esse povo sofrido. Sabe? Então, é a minha impaciência, a leitura que faço isso. Sei que isso é uma discussão para Congresso, uma discussão mas quando aperta, é no município que nos faz a maior falta. Então, é só para considerar isso aí, presidente. Obrigado pela compreensão. Ok. Agora, nós temos ainda a vereadora Tânia Larso. Senhor presidente, só um retorno para o vereador Jordão em relação ao pedido de informação dos cemitérios verticais. Na quarta-feira eu falei que o pedido de informação ele veio com informações invasivas e nós fizemos um novo pedido de informação para que venham as informações na qual nós solicitamos. Diante disso, depois eu posso conversar com ele e passar o que foi acertado em relação às perguntas e os documentos que eu solicitei através desse pedido de informação. Era isso. Líder. O vereador Odir quer falar pela ordem, é isso? Depois o vereador Roque. 1 minuto para cada um. Deixa eu abrir lá, vereador Odir. Ok. O presidente, existe um ditado que diz o seguinte, que quando as palavras não valem o silêncio, é preferível o silêncio. E o vereador Roque hoje, não tem um parlamentar no mundo que foi eleito porque não defendia a vida. E eu, por defender a vida, estou no meu 8º mandato. Então, não fica falando bobagem. Isso é bobagem, ninguém é contra a vida. Me admira o senhor como professor, secretário de educação, que lhe respeito, mas dizer que o Odir é contra a vida, eu sou contra esse autoritarismo do prefeito. Não serve para mim. Talvez o autoritarismo do prefeito serve para o senhor. Para mim, não, e nem para os 70 mil idosos que estão aqui aprisionados por um decreto do prefeito. Senhor presidente, ao vereador Richard, para mais ou menos uma comparação que eu fiz, de aprisionar os velhinhos, até quando falei da Noite de Cristal, com certeza, vereador Jordão, muitos foram lá no Google e procuraram o que foi a Noite do Cristal. Quando a gente fala sobre isso, alguém vai lá e vai dar uma pesquisada e vai aprender, não só sobre a Noite dos Cristais, mas a história como um todo. Então, eu quero dizer... Vereador Odir, conclui. Para concluir, senhor presidente, vereador Roque, eu lhe admiro muito, mas Vossa Excelência deveria ficar um pouco mais de boca fechada, certo? Do que falar bobagem. Principalmente, não sou o dono da verdade, mas tenho 8 mandatos. O senhor, com certeza, terá apenas esse. Obrigado. Ok, agora o vereador Roque Matei, porque foi citado. Eu só quero, primeiramente, dizer, vereador Jaime, que em momento algum eu estava aqui debochando da sua fala, tá? Se você assim sentiu, peço desculpa, né? Eu estava rindo de outra coisa e não do que você estava falando, tá bom? Mas eu quero dizer para o vereador Odir, né, que nesses 8 mandatos, o senhor deve ter falado muita bobagem mesmo, né? Então, assim, eu só coloquei aquilo que o senhor falou, eu só traduzi, e é isso mesmo. Quem não defende o que está acontecendo em relação à pandemia, não defende a vida. E o senhor está defendendo o quê? Que todo mundo fique na rua, que as pessoas saiam por aí. O que está no decreto não é prender ninguém, pelo contrário, é disciplinar uma questão
para cuidar das pessoas que precisam de um cuidado maior, porque faz parte de um grupo de risco. Se o senhor não entendeu, como o senhor finge não entender muita coisa, né? Nos seus 28 anos, 30 anos de casa, eu tenho certeza que a população que está nos vendo e ouvindo sabe fazer a interpretação do que eu falei. O senhor não defende a vida. É uma verdade. Obrigado. Ok, colegas vereadores. Vereador Rodiro, eu não vou ceder mais a palavra, senão vai ficar réplica e tréplica. Por favor, nós vamos entrar na pauta regimental. Eu só quero aproveitar esse momento, né? Eu acho que é um momento de importância da cidade, e eu acho que é importante o parlamentarismo discutir. Antes de entrar na pauta regimental, eu gostaria que todos os vereadores, eu vou marcar no cronômetro, porque nós atingimos uma marca de 662 pessoas que vieram falecer de Covid em nossa cidade. Saiu o boletim agora, são 11 pessoas a mais. As falas de todos os colegas vereadores, uma fala muito interessante, né? E o respeito a essas famílias. Então, eu vou marcar 1 minuto, me parece que eu acho que foi o vereador Richard que pediu, vamos acatar pela presidência, esse 1 minuto de silêncio, com certeza, a todas as famílias. E se você estiver aí na sua casa, se puder ficar em pé, o respeito a essas famílias, eu estou cronometrando aqui, 1 minuto a gente volta, e vamos fazer então 1 minuto de silêncio, a sessão fica suspensa por esse 1 minuto de silêncio. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de Lei 40/2020, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, do PSD, que denomina Rua Machado Isidro, da Rua 3, do loteamento Jardim Flamboyant, do Distrito Piraberaba, com pareceres favoráveis, com substitutivo da Comissão de Urbanismo. Projeto de resolução de autoria do vereador Facchini, que cria Comissão Especial da Dengue, para analisar e acompanhar e opinar e apresentar sugestão no combate à proliferação do foco na evolução dos casos de dengue em Joinville, com os pareceres contrários quanto ao mérito. Projeto de Lei 62/2020, de autoria do vereador Richard Harris, do MDB, que reconhece a utilidade pública municipal, Hospital Infantil Dr. Gesser Amarante Farias, com parecer favorável das comissões. Grande expediente. Artigo 127, 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em turno único de discussão e votação, o veto total do senhor prefeito aposto sobre o projeto de lei de 219, de autoria do vereador Odil Nunes, do PSDB, que denomina via pública. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que sugere a manutenção do veto total. Com a palavra, vereador Jean Micheredo. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, passo a leitura do parecer número 18/2020. Trata-se da análise de veto integral do projeto de lei ordinária número 219, de 2019, cujo cerne é a denominação de via pública municipal. O chefe do Poder Executivo fundamentou seu veto em razões jurídicas, no tocante à errônea descrição do logradouro que se pretendia denominar, uma vez que se fez constar no corpo do projeto
o bairro Petrópolis, quando deveria ter sido feito constar bairro Itaú. Cabe aqui aventar que, antes de ser submetido à apreciação do Poder Executivo para ultimação do processo legislativo, o projeto de lei recebeu parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação, e também de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, e, posteriormente, foi aprovado no plenário nas sessões ordinárias realizadas nos dias 12 e 19 de maio de 2020. Análise. Conforme já adiantamos, o veto parcial ao projeto de lei ordinária número 219/2019, apresentado pelo senhor prefeito, tem arrimo em suposta ilegalidade relacionada à errônea descrição do logradouro que se pretende denominar. Como é disso, no artigo 43 da Lei Orgânica do Município, preconiza que o chefe do Poder Executivo poderá vetar projetos de lei quando inconstitucionais ou ilegais, que é a fundamentação jurídica, ou contrários ao interesse público, fundamento político. As razões de veto invocadas estão albergadas pela primeira possibilidade, prevista no artigo 46 da Lei Orgânica do Município. Portanto, sua análise está adstrita a aspectos jurídicos externados no ofício. Feita esta breve digressão quanto à possibilidade de fundamentação do veto, passa-se a análise de suas razões nas linhas que seguem. Alega o senhor prefeito, com fundamento em informações prestadas pelo órgão de planejamento municipal, que o projeto de lei supracitado infringe o artigo 3º, inciso 2º da Lei Municipal 5.230, de 10 de julho de 2005, que dispõe sobre a denominação, emplacamento e numeração de vias públicas e próprios municipais, considerando-se que a via que se pretende denominar não havia sido corretamente descrita, haja vista que está localizada no bairro Itaú e não no bairro Petrópolis, conforme restou previsto no projeto em debate. Ao que parece, assiste razão ao senhor prefeito, na medida em que, verificando-se os contornos constantes da Lei Municipal número 54 de 1997, que, entre outros, delimita o perímetro do bairro Petrópolis, não está abrangida a área registrada no cadastro municipal correspondente à via que se pretende denominar. Diga-se que, em outras oportunidades, situações semelhantes ocorreram e este órgão técnico também, desta forma, se manifestou. Por esses motivos, entendo pela manutenção do veto aposto à proposição. Decidas estas considerações, recomenda-se a manutenção do veto ao projeto de lei ordinária número 219/2019, pelas razões jurídicas nele invocadas. Esse é o parecer do relator, vereador Maurício Peixer, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Está lido o parecer, senhor presidente. Ok, vereador James, obrigado. Em discussão, o veto total do senhor prefeito. Vereador Odir Nunes, por 5 minutos. Senhor presidente e senhores vereadores, veja que a gente pode errar. E quero dizer que nós erramos juntos. Porque quando foi feita a consulta da Câmara para o Executivo, não houve nenhum problema e talvez não verificaram, o vereador Maurício está com a razão, o prefeito também está com a razão, e acho que a Prefeitura também não tomou cuidado de quando nós indicamos a rua, vereador Jaime, era no bairro Petrópolis, aí diz que é no Itaú, tem aquela parte ali. Mas, e a Câmara, nós aprovamos, e agora o prefeito vetou. Mas já vi que o presidente Richard parece que já está na comissão hoje, nós discutimos, eu também sou favorável ao veto do prefeito, por questão apenas da localização, vereador Jaime, do bairro, não é verdade? Então, tanto a prefeitura errou quando nós encaminhamos para a consulta, evidentemente que a Câmara, ao consultar, nós quando fizemos o projeto foi para
as comissões, a comissão encaminhou para a prefeitura e a prefeitura, naquele momento, não se manifestou. Então, evidentemente que foi aprovado e agora foi visto este erro de localização de bairro. Então, acho que nós devemos acompanhar o relator, o eminente vereador Maurício Peixe, porque já está agora tramitando na comissão, já com o bairro que realmente a rua faz parte. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo em votação o veto total, quem for favorável à manutenção do veto, faça sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Aprovado a manutenção do veto total, em conformidade com o artigo 22 do inciso 6º, a linha B, a lei orgânica do município, a presidência comunicará ao senhor prefeito a manutenção do veto total. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 65/2019, de autoria do vereador Mauricinho Soares, do MDB, que dispõe sobre o peso de materiais escolares, o transporte pelos estudantes, sobre a instalação de armário nas escolas de educação básica. Nesse caso, poderíamos pedir uma dispensa de leitura. Vereador Maurício Peixe, regimental. Senhor presidente, venho requerer a dispensa da leitura dos pareceres, por sabermos já o teor do projeto, pois tramitou nas comissões. Obrigado. Em discussão, o requerimento do vereador Maurício. Não haver quem queira discutir. Em votação, os vereadores concordam, por favor, sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, os pareceres contrário. Não havendo em votação, os vereadores que for favorável, no caso, faça sinal positivo, parecer contrário. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 159, de autoria da vereadora Tânia Larson, do SD, que institui o Setembro Amarelo como um mês de prevenção ao suicídio no município de Joinville. Solicito o primeiro secretário. Nesse caso, podemos fazer a dispensa. Com a palavra, o vereador Fábio D'Alonso. A Vossa Excelência supria a leitura dos pareceres, uma vez que os senhores vereadores foi amplamente discutido e tem conhecimento da pauta. Em discussão, o requerimento do vereador Fábio, que pede a suspensão da leitura dos pareceres. Não havendo em votação, os vereadores concordam, por favor. Vereadora Iracema, a senhora concorda? Ok. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o parecer contrário. Não havendo em votação o parecer, quem for favorável, faça sinal positivo. Parecer contrário. Ok, está aprovado. O parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 106/2018, de autoria do vereador Lius Correia, do PSC, que estabelece metas de incentivo que visem combater a evasão dos alunos da educação, de jovem e adulto, que institui diretrizes para a criação de salas, acolhimento de criança, filhos de estudantes participantes. Nesse caso também cabe uma dispensa de leitura. Vou pedir um requerimento ao vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, o nosso requerimento é para que suspenda os pareceres, como já foi deliberado. A leitura? Já acompanharam. Pedido do vereador Jaime é que nós suspendemos a leitura dos pareceres. Em discussão, não havendo em votação o requerimento do parlamentar. Está aprovado. Pedido do vereador Jaime. Em discussão, parecer contrário. Vereador Liu? Não? O senhor quer falar? Quer falar depois ou agora? Com a palavra o proponente.
Ok. Liberou? Liberou? Está me ouvindo aí? Sim. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Na realidade, o objeto, né, proposto nesse projeto é da nossa preocupação, entendendo que, por N motivos, a evasão escolar é uma realidade. Né? É uma realidade também no nosso município. Não obstante a excelência da educação, sobretudo na gestão do município. O mesmo não podemos afirmar quando nos reportamos ao ensino médio. E esse talvez seja o grande desafio, né? Porque no ensino médio, onde já são adolescentes, jovens, infelizmente, o governo estadual não tem conseguido fazer uma gestão que atraia, né, que prenda os alunos, prender, evidentemente, no bom sentido, que cative os alunos a concluir o ensino médio, né, a continuarem aí o desafio tão importante que é a formação dos jovens. E nós entendemos que o município precisa, né, primeiro, entender a motivação dessa estatística de evasão. E, no segundo momento, formatar, né, um programa que gere no adolescente e no jovem alguma motivação, algum incentivo para que ele permaneça, né, com o foco de se formar no ensino médio, depois um curso, talvez, de formação profissional ou até mesmo o ensino superior. Entendo também que o vício de origem às vezes nos impede de tantos e tantos projetos de se tornarem lei, né? E o que a gente lamenta, como diz o vereador Jaime Evaristo, nosso presidente, a gente fica triste nessa condição. Mas é um processo, a gente precisa, no mínimo, gerar uma boa discussão, fazer a sociedade refletir sobre algumas necessidades. E é desafiador, porque o adolescente e o jovem que não frequenta regularmente a sala de aula, consequentemente não se forma, ele terá dificuldades na condição de profissional, terá dificuldades em estar ali na frente formando uma família, porque ele vai ficar vulnerável no mercado de trabalho, dificilmente vai lograr êxito, a não ser em alguns casos, de sucesso sem a necessidade de estudo. Mas, a grosso modo, na média, o cidadão sem estudo ele vai ter, com certeza, muito mais dissabores e dificuldades de lograr êxito na vida profissional. Era essa a nossa reflexão, senhor presidente, sobre o nosso projeto escolar. Eu fiz assim agora porque o governador lançou um novo decreto, acho que vocês já viram aí também, né? Obrigado, vereador Liu. Com a palavra, o vereador Richard. Vereador Liu Wilson, cobertíssimo de razão, Vossa Excelência, porque tenho visto na minha vida na segurança pública o desmonte da educação, principalmente do estado de Santa Catarina, dentro do nosso município. O vereador Roque talvez tenha números muito mais precisos. Eu falo sobre o reflexo dela. E, na verdade, a causa, sem sombra de dúvidas, é a educação. Não é com violência nas nossas crianças, aí, fazendo elas sentir dor, que nós vamos mudar alguma coisa. Na verdade, são com as estratégias das políticas públicas muito bem definidas e muito bem orientadas por pessoas que têm preocupação com a formação dos nossos jovens.
eu, e de onde venho, né, minha experiência aí na segurança pública me permite falar em dados, em números. São 2.200 presos nesse município. E desses 2.200 presos, 73% deles têm a 6ª série primária. E 90% deles não têm qualificação profissional. Ora, uma coisa está conectada à outra. Se eu formo, eu obviamente qualifico. Se eu qualifico, eu obviamente levo esse indivíduo ao ensino médio e a uma formação técnica. Esse tem sido o grande problema desse país, né? A Pátria Amada chora e parece que o pessoal da Pátria Amada é só quem anda lá pendurado a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil está cravada no meu peito quando eu tinha 18 anos. Portanto, muito mais que patriota, sou filho deste solo, né? E a dificuldade que se tem na construção das políticas públicas da educação está na vaidade. Me corrigiram aqui, eu falei 540 deputados, mas é pela empolgação. Eu não gosto muito do número 13, né? Vai ver que é por isso, mas são 513 deputados. Obrigado pela correção que eu ali no plenário virtual. De qualquer forma, são esses que têm essas definições. O vereador Roque falou, foi muito importante a sua fala, porque são quatro ministros, que estamos no 4º ministro nesse governo. E eu não tenho nada para observar, senão o sucesso, né? Para além do discurso, os exemplos. E aí vem a nossa administração municipal, na educação de 1ª a 9ª série, referência no país. Vem aí o Corpo de Bombeiros, que completa 128 anos, instituição municipal. E eu, por natureza e por compreensão que as políticas devem ser exercidas por nós aqui no município, e não no Estado ou na União, onde estão a maior parte desses recursos. Precisamos urgentemente fazer definições para que dentro do município seja discutido um programa de educação que possa levar os nossos jovens à formação da 9ª série, à formação do ensino médio, consequentemente uma tecnicidade para poder habilitá-lo a esse mundo bastante competitivo, onde as pessoas já por si têm uma dificuldade de conectar. Nós tivemos várias reuniões na Comissão de Segurança Pública desta casa, na Comissão de Proteção Civil e Segurança Pública, nas escolas, onde nós percebemos várias falas de pessoas que, por exemplo, nossos currículos escolares ainda, senhores vereadores e senhoras vereadoras, os nossos jovens saem do ensino médio sem saber formar um currículo. E essa era a discussão, choravam, falavam isso atentamente e com os professores presentes. Então, nós não vamos fazer educação no Estado. Vereador Lio Wilson, eu sugiro que esse tema, talvez se nós pudéssemos, eu não sei se ele veio da comissão específica, da Comissão de Educação, já que parecer contrário, mas é uma discussão que carece, pelo menos, mesmo que nós não chegamos à conclusão da possibilidade do projeto, mas uma discussão importante, formada ouvindo as nossas comunidades, as periferias, o número de evasão escolar, o abandono do governo do Estado, né? Já falei várias vezes aqui, 8 unidades, aí estão festejando aí os colégios sendo entregues para as instituições, quando em qualquer lugar do mundo civilizado nós construímos escolas e adequamos as escolas às necessidades. Nós, humanidade, né? E nós aqui, o Estado de Santa Catarina, fez um desserviço dentro do nosso município, fechando inúmeras escolas dentro desse município, e aí caminhamos para essa insolvência na educação e um aumento na população carcerária. Essa era a minha contribuição, presidente. Obrigado. Continua a discussão, parece agora o vereador Roque Matei. Vereador Roque, eu vou passar só um minutinho, vou passar a sessão para a vereadora Ana Rita presidir aqui por uns 2 minutos para mim. A palavra a vereadora Ana Rita para presidir nesse momento. Em seguida, o vereador Roque Matei, por 5 minutos. Pode falar, vereador Roque. A palavra é sua. Obrigado, vereadora. Sim. Obrigado, presidente. Vereador Richard, inclusive, né, ao longo do tempo que eu estou na Câmara, nós já preparamos e fizemos uma moção que foi encaminhada ao governo do Estado, justamente, vereador Lewis, para olhar essa questão do abandono escolar, principalmente no ensino médio. Né? De cada 100 alunos que ingressam no ensino médio, ao longo dos 3 anos, em torno de 47 desistem. Né? Então,
é um flagelo, vereador Richard, o que está acontecendo no ensino médio brasileiro, né? E a educação ela não se faz trocando 4 ministros em 18 meses, né? A educação ela se planeja por uma geração. Então, o que está acontecendo no nosso país, no estado de Santa Catarina, realmente é um desserviço para essa geração que nós estamos acompanhando, né? E vivendo juntos, né? Esses jovens, esses adolescentes, que daqui, muitos deles, não vai levar 1, 2, 3 anos, estão ocupando espaços importantes na sociedade, estão ali no mercado de trabalho e, infelizmente, muitos deles sem qualificação, sem formação. E quem acompanhou ontem alguns programas de TV, eu acho que teve um programa de televisão, não sei se foi na televisão fechada ou aberta, não lembro mais, mas eu acompanhava a perda de um país quando um jovem desiste da escola. Milhões e milhões de reais, né, em recursos financeiros, mas eu olho para aquela pessoa, né, para aquele cidadão que não tem formação, o quanto ele, como cidadão, perde como pessoa e o quanto a nação perde como país também. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, eu, Wilson, sou solidário ao seu projeto, né? Infelizmente, as condições da Câmara não permitem que a gente leve adiante, mas, olhando para isso, fizemos uma moção, encaminhamos e lutamos junto ao governo do Estado para que realmente modifique, né? E tem aí o novo ensino médio chegando, a Base Nacional Curricular Comum chegando, né? Só que se não fizeram um trabalho, e aí nós temos, dentro das escolas públicas estaduais, verdadeiros guerreiros, os profissionais da educação que lá estão. A equipe que está ali, né? Que são guerreiros que dão tudo de si para formar o cidadão no ensino médio. E nós precisamos, eles precisam de respaldo do governo do Estado. Eles precisam de melhores condições de trabalho, de tal forma que aquele jovem que ali está estudando tenha orgulho e vontade de permanecer no ensino médio, e não a vontade de abandonar o ensino médio, né? Então, assim, os professores, os profissionais que estão nas escolas públicas estaduais hoje, eles são verdadeiros heróis e guerreiros que estão ali. Então, eu quero parabenizar essa equipe, esse time de servidores que estão dando duro ali para ajudar os nossos estudantes a ter uma formação, a poder fazer uma formação técnica ou cursar uma universidade. Hoje o nosso país precisa muito e muito rápido de formar a geração que nós estamos vendo muitos dos jovens, infelizmente, largando os estudos. Isso é altamente prejudicial para essa pessoa que largou os estudos por N motivos, né? A gente pode descrever aqui uma série de motivos, mas o principal deles é aquela escola que não é atrativa ao estudante, vereador Richard. É aquela escola que não tem uma formação para o mercado de trabalho. É aquela escola que não dá perspectiva para a educação superior. É aquela escola que muitas vezes o jovem não tem motivo para ir. E isso nós trabalhamos muito aqui na educação municipal. Fortalecer a educação fundamental em todos os aspectos. Condições de trabalho, condições para que as famílias, os jovens que ali estão na rede pública municipal possam sim ver perspectiva de realizar o seu sonho de formação. E quando ele chega ali no ensino médio, muitas vezes ele esbarra numa coisa intransponível, não é isso? Não intransponível pelo desafio de estudar, intransponível por não ter perspectivas. Então, nós precisamos, sim, urgentemente, rever essa questão de trazer o jovem para uma formação. E aí nós precisamos, é óbvio, o município dando suporte, e isso acontece fortemente aqui em Joinville, o Estado dando suporte, mas, acima de tudo, nós temos uma direção lá no Ministério da Educação que permita uma formação básica, média e superior, digna para transformar a nossa nação numa força mundial aí. Então é isso que eu quero deixar como conclui, vereador Rocha. Mensagem, né?
e dizer, Lewis, que nós estamos juntos nessa caminhada, com certeza. Obrigado, presidente. Ok. Alguém mais queira discutir? Vereador Liu, 2 minutos para concluir, vereador Liu. Como proponente. Espera só um minutinho para abrir lá. Ok? Pode falar, vereador. Ok. Está me ouvindo? Presidente, eu gostaria de contar com o apoio, naturalmente, com o sinal de positivo, já que o voto, né, nessa plataforma é assim, a gente discutir, né, ampliar um pouco mais a discussão, abaixar esse projeto para a Comissão de Educação, para discuti-lo pelo mérito, não é? Para que a gente possa ampliar um pouco mais a discussão. Evidentemente, a gente sabe das dificuldades, das restrições, mas se a gente pudesse contar com o apoio da maioria dos colegas e continuar essa discussão na Comissão de Educação, eu com certeza ficaria satisfeito e a comunidade também. Vereador Richard. Não, eu só estava fazendo sinal que voto com o vereador Liu, presidente. Vereador Iracema, a senhora quer falar? Vereador Iracema, a senhora quer falar? Só um minutinho, vereador. Por 5 minutos, a vereadora Iracema. Boa tarde, senhor presidente, vereadores. Esse projeto aí é muito bom, porque o Roque sabe, o vereador Roque, que desde o ano passado a gente vem lutando com isso. E sem esperar que agora, com essa pandemia, vai piorar a situação das famílias e os jovens vão querer sair para trabalhar. Então, eu acho que vai atrapalhar muito a vida do jovem nesse momento de agora em diante. Porque o pai é mais velho, não pega emprego, a mãe tem uma idade. Então, lá vai o adolescente sair da escola e ir para trabalhar. Então, vai acontecer muito isso. E eu também queria dizer que eu não posso alongar a sessão porque eu tenho um compromisso importante. Obrigada. Tá certo, vereadora, tá certo. Só lembrando os colegas vereadores, este projeto ele tem parecer contrário. Então, para derrubar, nós temos que votar ao contrário, tá? E não é o sinal positivo, é o sinal negativo. Ok? Deu para entender? Alguém tem dúvida? Se tiver dúvida, levante a mão. Não, né? Continua a discussão, parecer contrário, não havendo em voto. O senhor quer falar, vereador Jaime? Como o vereador Liu comentou para baixar esse projeto para a Comissão de Educação, pelo projeto importantíssimo, podemos dizer assim, então o senhor vai fazer a votação contra o parecer ou não, né, para derrubar. Mas se há um entendimento do vereador para que baixasse, se for esse entendimento de todos os vereadores, que baixasse para a Comissão de Educação. É isso que ele pediu? Isso. É isso. Ok. Vamos prestar atenção na pergunta, depois a gente vota, tá? Em votação, o parecer. Quem for favorável, no caso, mantém-se positivo. Quem for contrário, manifesta o contrário. O contrário, vereadora Tânia, a senhora vota como? Contrário também. Então, por unanimidade, o parecer foi rejeitado. Rejeitado o parecer contrário, segue para o curso normal das comissões de mérito, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 52 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, o projeto de lei ordinária, número 74/2019, de autoria do vereador Lius Correia, do PSC, que institui o projeto de prevenção à violência doméstica com a estratégia da saúde da família. Nesse caso, dá para pedir a dispensa da leitura do parecer. Encaminhamento regimental, vereador Roque Matei. Bom, presidente, em virtude do parecer já ter tramitado nas comissões, eu peço dispensa da leitura, ok?
Requerimento do vereador Roque Matei para que nós possamos abrir mão da leitura dos pareceres em discussão e requerimento. Não havendo votação, os vereadores concordam, por favor? Está aprovado. Em discussão, parecer contrário. Parecer contrário. Não ter quem queira falar. Em votação, parecer. Quem for favorável, permaneça na comissão. Os contrários se manifestem. Agora sim, o sinal. Está aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno. O projeto será arquivado. Eu vou só consultar aqui o suporte legislativo, mas questão regimental, vereador Richard? Regimental? Abre a palavra para o vereador Richard por 1 minuto. Uma convocação, presidente, da Comissão de Ética desta Casa, para que nós possamos nos reunir na quarta-feira, às 15 horas, pelas representações expostas em desfavor do vereador Nifo Koenig, do vereador Jaime Evaristo e da vereadora Ana Rita. 15 horas, a Comissão de Ética está convocada quarta-feira, ok? Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Richard. Então, eu tive uma conversa hoje com o promotor público aqui da área justamente da saúde. O nome dele é o Cássio Gomes, doutor Cássio Gomes, da 15ª Promotoria. E daí eu vou na quarta-feira, amanhã a gente marca o horário para nós fazermos uma reunião administrativa da Câmara de Vereadores, para a gente, então, fazer o discernimento junto daquilo que o promotor propôs para a Câmara também, e também outros assuntos aqui para nós dar andamento no Parlamento, tá bom? Então, eu vou agendar amanhã, vou ver com o suporte o melhor horário, para quarta-feira a gente possa, quem sabe, no final da manhã, ou assim que a gente escolher amanhã, e quem puder participar, nem todo mundo é obrigado a participar, é um convite da mesa diretora que eu vou conversar com os 3 membros no término da sessão de hoje, e depois eu marco o horário e a data. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público que nos acompanha pela internet, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 14 de julho de 2020, terça-feira, às 17 horas, na plataforma virtual Zoom. Uma boa noite a todos.